assim: depois da morte de Moisés, servo del Senhor, el Senhor falou a Josué, hijo de Nun, e ajudante de Moisés, le dijo: mi servo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarão pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Eufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluída toda la tierra de los hititas. Versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Repito, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pois eu estarei contigo como estuve com Moisés, não te falharei, nem te abandonarei. Versículo 6, sé fuerte e valiente, porque tu serás quem guia este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepassados que les daría. Sé fuerte e muito valiente. Tem cuidado de obedecer a todas as instruções que Moisés te deu. Não te desvíes de ellas, nem a la derecha, nem a la izquierda. Entonces te irá bien todo lo que hagas. Estudia constantemente este livro de instrução. Medita en el día e de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás e te irá bem em todo lo que hagas. Mi mandato es, versículo 9, sé fuerte e valiente. Não tenhas medo, nem te desanimes, porque o Senhor tu Deus está contigo donde quieras que vayas. Dê glória a Deus. Aleluia. Damos um aplauso ao Senhor por sua palavra. La Biblia es la espada del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios, es poderosa. Como sempre declaramos, es transformadora. Alguém que empieza a estudar a Bíblia, empieza a viver um tempo de transformação em sua vida. Alguém que empieza a estudar a Bíblia, empieza a ver manifestado em sua casa o poder transformador de Deus. Alguém que empieza a estudar a Bíblia é alguém que empieza também a ser adiestrado, repita comigo, adiestrado, preparado para ser usado por Deus nesta geração. Por isso a Bíblia deve ser valorada, deve ser escudrinhada, porque en ella estão tesouros. Repita comigo, tesouros. Ella é uma mina de tesouro, e nós necessitamos valorar e descobrir estes tesouros, que são especificamente destinados a nossas vidas. Quando começamos a ler a Bíblia, nossos olhos se abrem. Começamos a ver o que não veíamos.
Empezamos a tocar lo que não tocávamos. Empezamos a tomar possessão lo que se havia perdido. Empezamos a sonhar, empezamos a crer, empezamos a crer que há possibilidades, que Deus tem planos, que Deus quer fazer. Empezamos a viver algo novo, e Deus quer fazer contigo, Deus quer fazer com tu casa, Deus quer fazer com tu vida, com tus familiares. Vive lo melhor de Deus. Diga aquele que está a tu lado: vive lo melhor de Deus. Deus quer que tu vivas lo melhor. Deus quer que eu viva lo melhor. E só Ele pode fazer isso. Não será tu jefe em el trabalho, não será tu empresa, não será o governo, não será o sistema, não será tu vecino. Busque ao Senhor, busque ao Senhor Jesus. Em Ele há esperança, em Ele há paz, em Ele tu podes sonhar e confiar. Este momento aqui, o cenário aqui era o seguinte: o povo de Israel havia salido de Egipto, uma liberação gloriosa. El mar se abrió, el pueblo cruzó el mar rojo, entró en el desierto en dirección a la tierra de la promesa. Pero por causa de la incredulidad, por causa de não haver creído a Deus e não haver seguido os princípios estabelecidos por Deus, que Deus entregou ao povo em el monte Sinaí, o povo se quedou dando voltas em el desierto durante 40 anos. Toda aquela geração que havia salido de Egipto, que havia visto o mar rojo se abrir, que havia visto o exército poderoso de Egipto hundir-se em el mar, toda aquela geração que viu a mão poderosa de Deus, pero que não permaneceu firme na fé, caiu morta em el desierto. Solamente sus hijos, de los que salieron de Egipto e que chegaram a la tierra de la promesa, solo foram dois: Josué e Caleb. E agora aqui o povo está delante de la tierra. E Moisés, o grande profeta de Deus, também havia morto. E Deus havia dito a Moisés que impusera a mão sobre Josué, para que Josué levara a carga de conduzir o povo. E Moisés impuso as mãos sobre Josué. E Deus bendijo a Josué. E então Moisés subiu ao monte e morreu. Nunca se encontraram o corpo de Moisés. Eu creio que ele foi arrebatado. A Bíblia não disse. A Bíblia disse que ele morreu. E que foi enterrado aí. Deus o enterrou. Pero quando Josué empieza aí, que vai assumir, Deus habla com Josué. E é isto que estamos vendo aqui neste texto. É o momento em que Deus habla com Josué. Pero eu queria que tu pensaras o seguinte: Deus está falando contigo agora. Porque a Bíblia é viva. A Bíblia é palavra de Deus. Ela teve um cumprimento histórico, pero hoje tem um cumprimento profético e espiritual. Por isso o tema é: vive lo melhor de Deus hoje.
Deus está falando contigo. Então, a pergunta é: como tu e eu, como nós podemos viver o melhor de Deus hoje? E vamos pensar aqui com a vida de Josué e com o que Deus falou a Josué. Como tu pensas que tu podes viver o melhor de Deus hoje, sabendo que Deus preparou o melhor para ti, sabendo que Deus tem promessas para ti, sabendo que Deus está contigo, sabendo que Deus te ama, pero que tu necessitas fazer para viver o melhor de Deus? Apunta aí, primeiro lugar, necessita estar conectado ao mover profético. Para que tu vivas o melhor de Deus, tu necessitas estar conectado ao lugar e àquele a quem Deus está falando. O texto disse, e queria ser objetivo, porque nossa hora já se foi, versículo 1 disse: depois da morte de Moisés, servo del Senhor, el Senhor falou a Josué, hijo de Nun, e ajudante de... Quem era Josué? Josué era ajudante de Moisés. Que Moisés hacía? Que Moisés hacía? Antes de conduzir ao povo, que Moisés hacía? Estava em la presença de Deus. Deus falava com ele. Deus se revelava a ele. Deus lhe dava instruções. E quem era Josué? Ajudante de Moisés. Então, que hacía Josué? Josué via todo o que acontecia, exceto em alguns momentos que Moisés subia a la cumbre del monte, ele se quedava ao pé del monte, pero estava aí, atento. Repitam comigo: conectado. Conectado, há que estar conectada à voz profética de Deus. Se tu desejas viver o melhor de Deus hoje, tu necessitas estar conectado àquele lugar que Deus está falando. Onde Deus está? O que passa é que hoje há muitas desconexões. A gente estamos falando a creyentes, ok? Estou falando com Daniel, creyente. Estou falando com Rodrigo, creyente, com João Mário, com Davi, com Amanda. Estamos nos conectando a muitas coisas, pero muitas vezes estamos desconectados da voz profética. E sabes quem é a voz profética hoje em la terra? Repita comigo: a igreja del Senhor Jesus. A igreja é a voz profética. Deus está usando a igreja para estabelecer seu reino em la terra. E quando se trata de estabelecer seu reino em la terra, se trata de tu matrimônio, se trata de tus hijos, se trata de tu família, se trata de tus sonhos. Deus quer tratar contigo. Pero tu necessitas estar conectado. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dentro de la carpa de reunião del tabernáculo, donde Deus hablava com Moisés, o Senhor hablava com Moisés cara a cara, ok? Como quando alguém habla a um amigo. Depois, Moisés regressava ao campamento.
mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Estás aquí o no? El ayudante de Moisés, Josué, ele veía a Deus hablando com Moisés cara a cara. Al final del día, Moisés regresaba al campamento donde estaba su familia, donde estaban todos. Pero dice que Josué permanecía ahí en la tienda de reunión. Él estaba conectado. Él dice, de aquí no voy a salir. Yo sé que aquí sale palabra de vida. Yo sé que aquí está la instrucción que necesito. Yo sé que aquí está escrito mi historia futura. E a história futura de minha família. Pero hay gente, hay creyente que quiere la revelación, pero não está conectado, está despistado, está conectado com o sistema del mundo. Está muito bem conectado com o telediário, que diz as notícias. Há alguns, incluso, que estão muito bem conectados a los que os famosos dizem. Vamos a ver o Instagram de fulano de tal. O que ele está dizendo hoje? Pero está desconectado da palavra de Deus. Está desconectado da igreja de Deus. Pero eu tenho boas notícias para ti. Deus te trajo aqui hoje para conectar-te a la voz que está hablando en la terra, la voz de Deus que está hablando en la terra. Deus te quer conectar porque quer cambiar tu história. Ele quer sacarte de que tu seas uno mais, para que tu seas verdadeiramente inspirador de los demás. Há gente que diz assim: eu sou a igreja. Tu eres a igreja? Tu crees que tu eres a igreja? Alguns que dizem assim: eu sou a igreja, não necessito nem congregar. Tu não eres a igreja. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo. Tu eres un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Estás aquí o no? Si tu eres un miembro del cuerpo espiritual de Cristo, tu necesitas estar conectado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Podeis imaginar pé fora do corpo? O que passa com ele? Se pudre. Se pudre. Pé pé fora do corpo olha mal. Bueno, alguns estão em el corpo e estão olhando mal. Pero solo talco não adelanta. Hay que ducharse, mi hijo. E lavar bem os pés. E secar bem entre. Hay que lavar-se com a palavra. Hay que ducharse com o jabón del Espírito Santo. Hay que purificar-se com o arrependimento. Deus quer fazer algo grande em nossas vidas, em tu vida. Ele quer que tu vivas lo melhor, pero tu necessitas estar conectada à voz profética de Deus, a lo que Deus está falando. Amém? Então, em primeiro lugar, necessitas estar conectado à voz profética. Segundo lugar, necessitas entender que tens um propósito. Repita comigo: eu tenho um propósito em Deus. Em el versículo 6,
disse: "Sé fuerte e valiente, Josué. Sé fuerte e valiente, Juan David. Sé fuerte e valiente, John. Sé fuerte e valiente, Christian. Eu já sei que tu eres forte e valiente, Joy." Disse: "Sé fuerte e valiente, porque tu serás quem guia este pueblo para que tome possessão de toda a terra que juré a sus antepassados que les daria." Repita comigo: propósito. O lugar mais seguro para alguém estar é dentro do propósito de Deus. Não há outro lugar de tanta segurança que está dentro do propósito de Deus. ¿Sabes por quê? Porque dentro do propósito de Deus, Camilo, Deus te protege. Pero sabes por que, Rodrigo, Deus te protege? Porque Ele quer proteger seu propósito. Ele tem propósito para tu vida. Então Ele te protege para proteger seu propósito eterno. Que disse a palavra: todas as coisas ajudam a bem. Todas as coisas ajudam a bem para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo su propósito. Significa que Deus cambia o mal em bem para suplir, sacarte, protegerte, para que su propósito seja resguardado. Não sei se estás entendendo, pero Deus disse o seguinte: Deus disse: se tu estás dentro de meu propósito, eu te vou a proteger. Se tu estás dentro de meu propósito, tus batalhas serão minhas batalhas, tus necessidades serão minhas necessidades, tus inimigos serão meus inimigos. Deus te disse: eu estou contigo e te darei descanso. Eu estou contigo e te darei vitória. Pero tu necessitas entender que tu tens propósito. E que o propósito não é tuyo. O propósito é de Deus se cumprindo em tu vida. E Deus disse isto para Josué: Josué, tu necessitas entender que eu te vou usar para que este pueblo herede as promessas que eu bajo juramento prometi que lhe daria a tus antepassados. Eu queria dizer a los líderes de jóvenes que vinieron aqui delante: tu tienes propósito em Deus, pero el propósito não é tuyo, el propósito é de Deus. E Deus vai fazer todo para proteger seu propósito. Por isso, Ele te vai proteger, Ele te vai guardar, Ele te vai fortalecer, Ele te vai levar adelante. Por quê? Porque Ele quer proteger seu propósito. Ele quer que sua palavra se cumpra em las vidas. Tu solamente eres instrumento. O apóstolo Pablo disse que nós somos vasos de barro. A excelência de la glória pertenece ao Senhor Jesucristo. Queres viver bem? Entende tu propósito. Queres viver o melhor de Deus? Entende tu propósito. Terceiro lugar, necessitas obedecer os princípios da palavra. Não há como. Princípios são leis que se nós violamos,
caímos. Como se disse quando um coche se choca com o outro? Uma colisão? Sim? O texto em el versículo 7 diz assim: sé fuerte y muy valiente. Tenha cuidado de obedecer todas as instruções que Moisés te deu. Não te desvies nem de ellas, nem para a direita, nem para a esquerda. E disse: entonces te irá bem todo lo que hagas. Estudia constantemente este livro de instrução. Medita en él dia e noite, para asegurarte de obedecer a todo lo que en él está escrito. Solamente entonces prosperarás e te irá bem em todo lo que hagas. Obediência, repita comigo: obediência. Necessitamos obedecer, seguir. Aqui comigo, necessitamos obedecer, seguir os princípios estabelecidos em la palavra de Deus. Pero é algo muito interessante aqui no texto. Não sei se os habéis dado conta que por 3 vezes o Senhor disse a Josué: esfuérzate e sé valiente. El versículo 6, el versículo 7 e el versículo 9. Ele disse: esfuérzate e sé valiente. Só quando se trata de obedecer, ele não disse só se esforça, esforça-te e sé valiente. Ele disse: esforça-te e sé muito valiente. Porque o mais grande problema do homem é obedecer. Se tu disse para um ninho: não toca aqui nesta, porque te, e que hace el niño, mete el dedo. El hombre, por causa del pecado, ele tem uma facilidade muito grande em desobedecer. E la desobediência traz consequências. Queria incluso dizer-te o seguinte: se tu desobedeces a Deus, Deus te perdona. Se tu te arrepientes. Pero aunque tu te arrepientas e Deus te perdone, as consequências tu vas a sofrer. Não é como. Por isso, o Senhor está dizendo a Josué: Josué, esforça-te e sé muito valiente para obedecer. É muito de nós querer as promessas, não desejar as promessas. Quem não quer receber promessas? Quem não quer receber bendição? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter paz? Todos queremos, verdade? Todos. Pero a desobediência quita a paz. A desobediência rouba as bendições. A desobediência causa problemas grandes em la família, em el matrimônio, em la vida de los hijos. A desobediência incluso leva as pessoas à miséria econômica. A desobediência. Então Deus disse: Josué, tu queres viver bem? E viver bem é viver o que Deus planeou. E o que Deus planeou é o melhor. Tu necessita estar conectado à voz profética, conectado à igreja, plantado. A escola de formação eu quero fazer. O grupo de conexão se vai reunir, eu quero estar. Há reunião de jovens amanhã. Não sou jovem, já sou um anciano, mas eu quero estar. Por quê? Porque sei que Deus vai estar falando. Sei que algo especial pode passar. Estás entendendo? Então, a obediência. Mas necessitas ser muito valiente. Romper com o sistema. Renunciar coisas que aparentemente são buenas. A palavra do Senhor disse que há caminhos que ao homem parecem
pero el final de ellos son caminos de muerte. Entonces, ¿quieres vivir bien? Lo que Deus, ¿quieres vivir lo mejor de Deus para tu vida? Primeiro, então, necessitamos estar conectados. Segundo, entender nosso propósito em Deus. Terceiro, obedecer os princípios da palavra de Deus. E por último, avançar com fé. Avançar com fé. Saber que Deus está em el controle de todo. O Senhor disse a Josué no versículo 9: mi mandato es ser fuerte e valiente. Não tenhas medo, nem te desanimes, porque o Senhor tu Deus está contigo donde quieras que vayas. No me quiero conformar. Se tu crees a Deus, se tu sigues os princípios estabelecidos, Deus te disse: eu te vou a respaldar em todo lo que haga.